Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado n² menos a raiz de 3 vezes n mais 1 valendo zero. Está sendo pedido para calcularmos n elevado a 18 mais 1 sobre n a 18. Sugiro que você antes pause para o seu melhor aprendizado e tente fazer, e só depois confira a proposta de solução. Seja bem-vindo a mais uma aula. Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar de um resultado onde a gente, primeiramente, vai falar aqui de algo muito importante na geometria espacial, que é o princípio de Cavalieri. Tá? O matemático Bonaventura Cavalieri gostava, na hora das horas vagas, de jogar baralho. Ele percebeu que o baralho fechadinho dessa forma forma um paralelepípedo reto-retângulo, né? No caso especial de prisma. E aí ele notou o seguinte, que quando eles iam fazer lá o carteado, que ele inclinava o baralho assim, ó, ele notou que esse sólido, né, tinha o mesmo volume do sólido anterior. Por quê? Porque embora o sólido seja outro, tenha outra forma, ele não tirou nenhuma carta. Então o volume de papel aqui se manteve. Ele levou isso para algumas garrafas e fez aí algumas garrafas inclinadas, outras em pé, outras meio curva, e foi colocando líquido dentro delas. E ele percebeu que, tal qual no baralho, veja, quando a gente faz a inclinação, a área da base continua sendo a mesma. Mais do que isso, qualquer carta que eu parar aqui no meio, ó, e tirar, essa área da base é a mesma. E ele percebeu então que com as garrafas, quando ele mantinha a área da base a mesma em qualquer ponto, né, da garrafa, e mantinha, claro, a altura, porque quando a gente inclina, a gente não está afinando nenhuma carta, a altura continua a mesma. Então os sólidos tinham o mesmo volume, ou seja, ele tirava líquido de uma garrafa, colocava na outra, não sobrava nem faltava líquido. E aí o princípio de Cavalieri nos garante isso, né? Que para calcular o volume de um sólido eu só preciso saber o quê? A área da base dele e a altura. Esse produto da área da base vezes a altura vai me dar o volume de qualquer prisma, né? Que eu tiver. Inclusive no caso do paralelepípedo reto-retângulo ou do cubo, por exemplo, né? Que são casos especiais. Mas que considera-se o mesmo princípio. O volume é sempre a área da base vezes a altura. Ok? Sabendo esse princípio, veja que era uma aula de álgebra, né? E a gente ganhou de lambuja uma aula de geometria espacial. A gente pode construir um cubo, observe, ó, tentar fazer um cubo aqui um pouquinho reto, né? Uma figura de 6 faces, com todas as faces congruentes aí, ó. Ok? A gente chama de dado, né? Um dado, um cubo. Aí. Então considere isso aqui como sendo um cubo. A gente tem aqui as projeções lá atrás, não é? Eu vou marcar aqui um ponto A, ok? E vou calcular esse restante, marcar como sendo B. Fazer a mesma coisa em todas essas arestas aqui. Ó. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, ó, essa distância vai ser B. Aqui também eu vou marcar o mesmo tamanho A, ok? Vou considerar o restante como sendo B, já que todas eram iguais, quando eu marcar A em uma, o que sobra tem que ser B em todas, né? Aqui também vai ser A. Aqui também eu vou marcar esse mesmo tamanhozinho A, o restante vai ser B, né? Aqui também eu vou marcar um A, e aqui o restante vai ser B, ok? Quando eu faço isso, e marco inclusive aqui na altura, ó, deixa eu ver se eu marco essa altura aqui A, e ali B, né? Acho que ficou um pouco mais alto aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? A e B. Eu vou passar um plano paralelo à base, passando por esses pontos A que eu marquei aqui embaixo. Ó. Um plano cortando esse cubo, né, dividindo ele. Então vamos passar aqui, ó, tentar ser o mais fiel possível. Eu não queria coincidir essa a perspectiva lá de trás, né? Depois fica ruim da gente ver. Pronto. Acho que ela não passa, não. Ó. Então eu tenho aqui, vou unir aqui, ok? Lá atrás eu vou ter essa mesma perspectiva, né? Ok? Aqui ela desce e desce para cá. Bom, muito bom. Então eu cortei, né? Passei isso aí, ó. Ele vai projetar lá atrás, né? Um corte. Vou agora cortar aqui, ó, passar um plano paralelo a essas faces laterais. Então vou passar aqui, ó. De frente eu vou conseguir ver o corte, aqui em cima eu também consigo ver o corte, lá atrás é só a perspectiva do corte que eu consigo ver, né? E por último, né, aqui, ó, se eu marcar aqui, passar um outro corte paralelo a essa face da frente ou a de trás, tanto faz, eu consigo ver esses dois cortes, né? E o corte lá de trás eu não consigo ver, né? Aqui também vai ter um corte que desce. Bom, agora eu vou olhar o seguinte, eu fatiei, né? Eu fatiei aí o meu cubo. Eu vou calcular os volumes. A gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura, né? Por Cavalieri. Então aqui eu tenho um cubo, se você olhar, ó, um cubinho menor aqui atrás com essa projeção, ó. Né? Então eu tenho o volume de um cubo aqui, que é A ao cubo. Não é? Tenho aqui também, ó, esse cara aqui é um cubo também, não é? Ó, B, B, e lá atrás, se você pegar essa projeção, ó, também é B. Então eu tenho também o volume de um cubo de arestas B aqui, ó, aqui atrás. Então tinha um cubinho aqui no cantinho e um cubinho lá no canto de trás. Agora vamos olhar para esse cara aqui de baixo, ó. Ele tem medidas B e A e A. Então a área da base vai ser A vezes B e a altura é A. A vezes B vezes A vai me dar o quê? A quadrado B. Quantos desses eu tenho? Eu tenho um aqui. Esse daqui mede B, A e A. Então eu tenho dois. Tenho dois. Será que tem mais dele? Tem, né? Tem mais um aí. Qual é? Aqui atrás, ó. Você tem que ter uma visão boa. Lá embaixo desse daqui e atrás desse cubo aqui, ó. Tem um lá de medidas A e B, né? B vai puxar lá, ó. A e B. Então eu tenho três, na verdade. Ok? Tá faltando quem? Faltando esse que tá de frente aqui, ele mede o quê? Ele mede B, B e A. Então eu tenho aí B, A quadrado, A, B quadrado, né? Quantos deles eu tenho? Eu tenho um aqui. Tenho esse, ó. B, A. Se você olhar lá atrás, é B. Dois. E o terceiro? O terceiro tá aqui, ó. B vezes A. E lá atrás é B, né? Que vai lá. Então eu tenho três também.
Então, se você tiver uma visão boa, você vai perceber que o cubo inicial foi dividido em todos esses cubos. 1, 2, 3 desse tamanho e 3 desse tamanho. Mas uma outra forma de calcular o volume desse cubo é, sabendo que a aresta mede A mais B, ó, todas medem A mais B, não é verdade? Todas medem A mais B. Eu só precisava fazer o quê? A área da base vai ser A mais B vezes A mais B, a de 1 quadrado, vezes a altura, A mais B. Então isso me dá o quê? Isso me dá A mais B ao cubo. Então o que a gente acabou de demonstrar? Que o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Outra forma de você marcar isso aí, talvez para você memorizar mais fácil, seria o cubo do primeiro mais o cubo do segundo mais 3 vezes o produto pela soma. Tudo bem? Então o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais o cubo do segundo mais 3 vezes o produto pela soma. Sabendo esse resultado, a gente pode atacar a nossa questão. Bonito isso, hein? Geometria, como sempre, né? Dando origem à álgebra. Bom, é onde tudo começou, né? A geometria lá com os gregos. Então veja bem, eu estou aqui com a equação e ele me deu um valor da minha variável da equação lá, só que está elevado a um expoente alto, né? Podia até ser maior aqui, 180, sei lá. Se eu souber fazer para isso, eu sei fazer para qualquer valor, né? Para outros valores, não é qualquer valor, mas para outros valores maiores. Vamos pensar assim, se eu resolver essa equação, o delta vai me dar b ao quadrado, vai dar 3, menos 4 vezes a vezes c, vai dar um delta negativo. Delta negativo, vou precisar de números complexos. Mas será que eu preciso de um tiro de canhão para matar uma mosca? Será que eu preciso recorrer aos números complexos? Não, não preciso. Vamos pensar assim, será que eu consigo transformar essa equação em algo parecido com isso que está sendo pedido? Consigo. Como é que eu faço? Bom, eu vejo que eu tenho um n dividindo aqui, né? Será que eu posso dividir isso aqui por n, para facilitar a minha vida? Posso, mas depende, não é assim no cavalo doido, posso, eu tenho que verificar. Eu não sei dividir por zero. Será que o n é zero? Vamos substituir, ó. 0 ao quadrado vai me dar 0, raiz de 3 vezes 0 vai dar 0, 0 menos 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 é igual a 0? 1 não é igual a 0. Então o n não é solução. O n igual a 0 não é solução. Então eu posso dividir por n, tá? Porque o n não é 0, aí eu posso. Então vamos fazer isso, ó. Vamos dividir tudo por n. Só porque ele não é 0, hein? Não é no cavalo doido divide logo, não. Sabe a razão das coisas. Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar n, né? Aqui o que eu tenho? Raiz de 3. E aqui eu tenho 1 sobre n. Isso tem que ser igual a 0. Ora, claro que eu posso somar a raiz de 3 dos dois lados, então eu estou dizendo que n mais 1 sobre n vale a raiz de 3, não é verdade? Agora vamos pensar assim, eu estou no 1, n elevado a 1, tá parecido, ó, cheguei onde eu queria, lembra que eu queria sair de lá para chegar em algo parecido, consegui. Só que aqui eu estou a 18, e aqui eu estou a 1. E aí, tem que fazer esse passo 18 vezes, será? Não, não precisa, ó, vamos pensar assim. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ficar com n quadrado, então vai dar n à quarta. N à quarta não é uma boa, né? A multiplicidade de 2 aqui me levou para um número complexo, não é uma boa. Porque 18 não é múltiplo de 4. Que tal se eu elevar o cubo? Se eu elevar o cubo, vai ficar 3 aqui, 3 aqui. O 18 é múltiplo de 3, além disso, n ao cubo vezes n ao cubo vai dar n à sexta. 6 também, o 18 também é múltiplo de 6. Então, beleza. Então, vou elevar tudo isso ao cubo. Se eu elevar isso ao cubo, o que eu vou ficar? O cubo do primeiro, a gente acabou de ver, né? Mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo já foi, né? Acabou. E do outro lado ao cubo fica o quê? Raiz de 3 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo, o apelido dela é o quê? 3 ao quadrado vezes 3. Então o apelido dela, na verdade, é 3 raiz de 3. Ela atende por 3 raiz de 3. H aqui que a gente já usou, né? O resultado que a gente precisava demonstrar. 3 raiz de 3. Bom, então o que a gente tem aqui? Só que melhorar, né? Eu tô com n ao cubo, mais um n ao cubo. Posso colocar o 3 em evidência? Posso. Então vai ficar 3 vezes. Esse n quadrado com esse n vai cancelar, vai ficar só o n. Aqui o n com n quadrado cancela, vai ficar só 1 sobre n, né? Ok? Então coloquei o fator comum em evidência e simplifiquei o n quadrado com n. E aqui o n quadrado de cima com n, o n de cima com o n quadrado de baixo. E do outro lado eu tô com 3 raiz de 3. Claro que eu posso fazer o que aqui? Sede, né? Vai com muita sede ao pote. 3 raiz de 3. Vamos lá, vamos pensar. Quem é esse cara aqui? Ah, professor, exatamente. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Esse cara vale raiz de 3, ó. Então eu posso substituir. Então isso é n ao cubo mais 1n ao cubo, mais 3 raiz de 3, né? Já que tudo isso vale a raiz de 3, ó. E do outro lado, eu tô com 3 raiz de 3, né? Aí aquele cancelamento que eu ia fazer afobadamente me deu isso aqui. Ora, eu consigo resolver essa equação cúbica? Não precisa nem resolver, né? A gente tem que pelo menos que melhorar. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. O que eu faço para tirar esse n ao cubo aqui do denominador? Multiplica tudo por n ao cubo, professor. Perfeito. Se eu multiplicar aqui por n ao cubo, vai ficar n à sexta. Não é? E aqui por n ao cubo vai cancelar, vai ficar mais 1. Ok? Esses caras já sumiram da história. Eu subtraio 1 dos dois lados, eu estou descobrindo então que n à sexta vale menos 1. Ah, esse é o pulo do gato que vai me permitir resolver a questão. Porque o que ele está querendo é o quê? N elevado a 18, mas o 18 é quem? É 6 a cubo. Percebeu? Porque aí 6 vezes 3 dá 18. E aqui, idem, né? N à sexta ao cubo, porque 6 vezes 3 vai dar esse 18 de baixo. No lugar do n à sexta eu vou por quê? Menos 1. Então eu estou aqui com menos 1 ao cubo, mais 1 sobre menos 1 ao cubo. Claro que isso vai dar menos 1, ele vezes ele mesmo 3 vezes, e aqui também vai dar menos 1. Quando eu dividir 1 por ele, continua sendo menos 1. Então se eu devo 1 e devo 1, eu devo na verdade 2. Que é a resposta final da questão. Simples assim.